Vamos ler junto aqui? Capítulo 2, 3, 4. Vamos lá? Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. É a linguagem de hoje, essa versão. Conheço um irmão que fez check-up no hospital. Saiu o resultado. Você tem 6 meses de vida. O cara tinha 50 e poucos anos, jovem. Então, puxa vida, Deus. E agora? 6 meses de vida? Por isso que homens não gostam de fazer exame. E aí, irmão, se você tiver esse tipo de resultado, tenho 6 meses de vida. Ele era muito rico. Ele é rico. É um cara que eu conheço. O cara tem muito dinheiro, tem muitos imóveis. Eu fico desesperado. Puxa vida. E ele percebeu que tanta coisa que ele não valorizava, que é bênção. Saúde, por exemplo. Nunca deu valor. Saúde é algo normal. Não. Preciso valorizar. Puxa vida, só agora eu percebi. Tanto dinheiro que eu gastei. Então, esse um mês, ele começou a usar dinheiro para a obra de Deus. Qualidade de tempo, ele nunca deu valor. Qualidade de tempo com família. Ele começou uma vez por semana. Reúnam todo mundo, filhos, filha, vamos jantar, vamos conversar. Só que depois de um mês, recebeu uma outra notícia de que o hospital falhou, errou. Não era o exame dele, era do outro cara. Não estou inventando, irmãos, é história verídica. Depois de um mês, pouco, todo mundo falou, os amigos, processa o hospital, você vai ganhar dinheiro, processa o hospital, tal. Ele falou, não. Esse acontecimento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Definiu minhas prioridades, ajudou eu a dar valor, valorizar as coisas. Agora em diante eu vou viver assim. Essa semana, tenha momentos de gratidão, agradecer a Deus pelas coisas simples. Amém? Família, poder comer, poder cultuar. Essa mulher aqui que não vê, Helen Keller, nome dela, ela não vê, não ouve, não consegue falar, mas foi uma mulher tremenda, foi muito usada por Deus. Uma professora ensinou, falou para ele o Salvador Jesus Cristo, ela aceitou Jesus Cristo, deve ter tocado nela para comunicar com ela, deve ter tocado. Ela se formou na universidade, depois ajudou muitos surdos, deficientes, físicos. E ela escreveu, antes de morrer, escreveu um livro chamado Se Eu Pudesse Ver e Enxergar por 3 dias. Ela fala no livro dela, se eu pudesse enxergar por 3 dias, o que eu faria? Primeiro dia, queria encontrar a minha professora que trouxe o evangelho para mim. Quero ver com o rosto dela, abraçar ela. Segundo dia, queria muito ver o pôr do sol, nascer do sol. Terceiro dia, eu queria ver pessoas andando para cá, para lá, e assistir um filme. Ela termina o livro dizendo, e no terceiro e último dia, eu quero agradecer a Deus por ter me dado 3 dias para poder enxergar. Você tem essa bênção, não tem? Amém? Pode reclamar disso e aquilo. Dê um abraço nos seus filhos, familiares. Então, Paulo fala ali, fortaleçam-se na fé. Quem está em Cristo Jesus, na linguagem original, significa gratidão transborda.
transborda gratidão. E quem está cheio do Espírito Santo, sempre vai aparecer uma outra palavra. Cheio do Espírito Santo com gratidão, agradecer a Deus. Então, quem está cheio do Espírito Santo, está sempre agradecendo. Livro de Abacuque significa abraçar, acolher. Esse foi um profeta que abraçou a dor da sua época e conversa com Deus. Então, Abacuque, o que ele faz? Ele abraça a dor da época. Rei Josias, o rei bom, rei fiel a Deus, morreu. Então começa a desmoronar. Injustiça, roubo, tudo aquilo que a gente viu até aqui. Então Abacuque abraça isso, ele fala, Deus, por que há tanta injustiça? Deus, como é que pode acontecer isso? Deus, você já passou por que o Senhor não responde minha oração? Aí o Abacuque pergunta e Deus responde. Isso é capítulo 1. Capítulo 2, Abacuque pergunta por que há tanta injustiça? E Deus responde, eu vou mandar os babilônios. Calma aí, Deus, babilônios? Eles são pior que assírios. Então, capítulo 1, 2, ele vai perguntando, Deus vai respondendo. E capítulo 3 é uma oração, louvor de Abacuque. Então, olha alguns versículos aqui importantes. Justo viverá pela sua fé. Irmãos, olha o que Deus está falando. Eu sei que está uma confusão. Eu sei que você não vai entender tudo. Mas viva pela fé. Eu estou no controle, cara. E Deus fala, terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Eu estou no controle, eu não estou dormindo. A sua situação está difícil, mas eu estou no controle, calma. Então, essa é na verdade, duas perguntas de Abacuque. Por que Deus não responde minha oração? Por que há tanta injustiça? Aí Deus responde, eu vou mandar babilônios. Aí Abacuque fica louco. Não, Deus, isso não. Babilônios? E Deus responde dizendo, até os babilônios eu vou castigar também. Eu estou controlando tudo. Então, duas lições que eu queria compartilhar com vocês hoje, irmãos, no livro de Abacuque. Pergunte para Deus. Esse é o primeiro desafio que Abacuque nos dá. Perguntar para Deus. Irmãos, você deve ter dúvidas, perguntas, o que está acontecendo? Essa guerra, Senhor, esse dilúvio, o que está acontecendo? Conversa com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Porque nosso Deus é um Deus que quer dialogar com você, amém? Quer conversar com você. Eu sei que você não tem esse hábito. Muitos de nós não têm esse hábito de perguntar para Deus. O princípio mais difícil para crente obedecer é confiar em Deus. Por quê? Confiamos nas pessoas. Quando tem algum problema, você vai mandar mensagem. E aí, o que você acha? E não tem tempo para conversar com Deus. Abacuque sempre pergunta para Deus, Deus responde. Olha o que ele fala, versículo 3. Visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Olha que interessante. Ainda que demore, espere. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Tem tempo de Deus. Amém, irmãos? Tudo tem tempo de Deus. Às vezes, Deus responde minha oração. Que não me responde. Calma. Pode demorar um pouco às vezes. Calma. Eu estou moldando você. Está no processo.
Espera. Espera. Por isso ele fala, justo viverá pela fé. Creia em Deus. Creia em Deus. Essa semana, irmãos, sábado passado aconteceu um problema. E a vida é isso, né? A vida é cheia de problema. Problema aqui, problema ali. Aconteceu um problema na minha vida, da minha família. Ai, meu Deus, de novo, e agora? O que eu faço? Eu fiquei desesperado, né? Fiquei sábado, domingo passei assim. E segunda de manhã eu acordei, eu comecei a orar, comecei a perguntar para Deus, Deus, o que isso aconteceu? Aí eu perguntei para Deus, Deus, o que eu faço nessa situação? O que eu faço? Incrível, irmãos, eu estava em oração, Deus fez eu lembrar um rapaz, um irmão. Como assim? Ele? Por quê? Pergunta para ele. Vocês não estão acreditando, né? Aí eu falei, verdade, por que eu estou abraçando esse meu problema e estou me desgastando? Aí eu mandei mensagem, geralmente eu mando mensagem digitando, eu gravei. Irmão, aconteceu isso, o que eu faço? Depois de 3 minutos ele responde, pastor, quando é assim, não sei o quê, ele começou a dar instrução. Opa, eu vi uma luz. Comecei a semana, Senhor, obrigado. Senhor me mostrou 2 coisas. Ansiedade, preocupação, você fica carregando. Pergunta para Deus. Amém? E Ele vai direcionar. E foi resolvido assim. Então, se o problema é que você carrega 10 anos, 5 anos, 1 mês, seja não sei quanto tempo, Deus pode resolver em 3 segundos. Amém? Amém. Quem acredita, diga amém. Se não, deixa para lá. Vai sofrendo um pouco mais. Você que sabe. Pergunte para Deus. É santo hábito. Que Abacuque nos ensina. Deus, através do livro de Abacuque, está falando. Conversa comigo. Pergunta. Até das coisas que você acha que é coisinha. Não, tudo. Justo viverá pela fé. Fé em que Deus? Esse Deus aqui, Deus Santo. Deus nossa rocha. Senhor dos exércitos. Olha que palavra forte. Ele é dono dos exércitos. Veja todas as soluções que aparecem na Bíblia. Solução que o ser humano não consegue enxergar, não vê o caminho. Mas Deus fala no livro de Isaías. Eu sou Deus que abre o caminho no deserto. Ninguém imaginou. Casamento, festa, acabou o vinho. Pensamento do humano vai lá buscar, vai comprar, pega dinheiro emprestado, pede emprestado para alguém. Esse é o pensamento humano. Pensamento do Criador, tem vinho aí, essa água vai se transformar em vinho. Aleluia, irmãos. Então, você que está martelando aqui, eu falo, não tem solução. Confia no Criador. Ele governa toda a história. É um Deus que salva seu povo. Então, Abacuque experimentou esse Deus. Ele encontrou esse Deus. Então, capítulo 1, 2 é Abacuque. Pergunta para Deus, Deus responde. Pergunta para Deus, Deus responde. Capítulo 3, depois de ver esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, ele começa, Abacuque capítulo 3, versículo 1, como um louvor, ele começou a sua oração. Sob a forma de canto,
ele começou a orar para Deus. Vamos ler junto o versículo 2? Vamos lá? Senhor, ouve a tua fama e tremi diante dos teus feitos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as tuas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da única vez que aparece a palavra reavivamento. Sabia disso? A gente fala muito, né? Avivamento, avivamento. Não aparece muito na Bíblia. Só aqui, ó. O que é reavivar? Dar vida. Essa mesma palavra foi usada quando Eliseu ressuscitou o menino morto. Mesma palavra. O que é avivamento? Na verdade, eu só vi na outra versão, Almeida, ele está escrito assim: aviva tua obra. Aviva tua obra. Realiza de novo em nossa época as tuas obras. Essa igreja do Urlos é a igreja de Cristo, Deus, amém? Não é nossa obra. Batismo não é fruto nosso, é fruto de Deus. Então, uma oração que nós temos que fazer para nós mesmos, para nossos filhos é: Senhor, que nossos filhos possam ter muita experiência com Deus. Muita experiência com Deus. Não é só conhecimento aqui. Sabe aquele milagre que o Senhor fez na Bíblia? Só está na Bíblia. Esse Deus, que meus filhos possam experimentar. Que meus filhos possam experimentar um Deus que responde sua oração. E você também tem de ter experiência com Deus. Ontem, na reunião de oração, foi uma bênção. Uma irmã chorando, compartilhou. Eu queria, estava tão difícil, queria desistir de tudo, e Deus me deu. 항상 기뻐하라, alegre-se sempre. 항상 기뻐하라. Ore sem cessar. Agradeça a Deus. Ela compartilhou, é por isso que eu vou continuar. Glória a Deus, irmãos. E ele termina com essa oração maravilhosa. Irmãos, diz que tem 3 tipos de oração, 3 tipos de gratidão. Primeiro tipo de gratidão, primeiro tipo de oração é se Deus me der carro novo, eu agradeço. Se Deus me der isso, eu agradeço. Esse é o nível lá embaixo. Outro tipo de agradecimento é: por causa disso, o Senhor me deu isso, então eu agradeço. Mas o mais bonito, o melhor de Abacuque é apesar de. Apesar de. Então essa é a oração de Abacuque, ainda que figueira, uva, tudo isso é alimento essencial. Precisava disso para sobreviver. Vamos ler junto? Desde ainda assim, lá no metade. Vamos ler junto? Vamos lá? Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ela faz os meus pés como os de servo. Ele me habilita a andar em lugar. Ele dá 3 motivos de oração. Ainda assim eu exultarei no Javé, Deus da promessa. Na linguagem original significa, Rita escolheu esse louvor, Deus de aliança, Deus de promessa. Exatamente é isso que ele está falando. Abacuque está falando, Deus da promessa. Deus prometeu que eu vou ficar com você, estarei com você até o fim dos tempos. Ele vai ficar. Necessidade essencial, vou suprir. Javé, Deus da minha salvação.
Bom, aqui na terra é passageira. A gente vai morrer logo, logo. Nós temos vida eterna. Somos salvos, amém? E aqui na terra também, quantas vezes Deus nos salvou? Pequenos detalhes. Terceiro motivo, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz eu andar em lugares altos. Não tem nenhum conforto, assim, segurança. Aqui é lugares altos. Mas Deus me dá força para continuar. Glória a Deus, irmãos.